Nós temos vivido nos últimos anos, melhor dizendo, nas últimas décadas, desde a década de 1980, ou seja, coisa de quase 40 anos, mais corretamente seria dizer 30 e poucos anos, a chamada política neoliberal, uma política que reverteu todos os regimes, de bem-estar social que foram construídos após a Segunda Guerra Mundial, que levou adiante uma política de privatizações em grande escala, destruiu os direitos trabalhistas da população, levou bilhões de pessoas à miséria, e acompanhando toda essa destruição, que foi uma destruição muito grande, veio no rastro disso daí uma política militar extremamente agressiva, cujo ponto culminante foi a invasão do Iraque. As últimas 3 décadas e um pouquinho assistiram a esse panorama. A destruição da economia dos países do leste europeu, depois do colapso da União Soviética, levou aí a uma situação de verdadeiro genocídio. No Brasil, nós temos aqui milhões de pessoas que foram colocadas durante o governo FHC, que foi o governo mais representativo dessa política neoliberal, numa situação de miserabilidade, que durante os governos do PT tiveram um alívio, apenas um alívio, não houve nenhuma reforma estrutural que mudasse a condição dessas pessoas, tiveram um alívio, e agora voltaram à situação anterior. Quer dizer, que na realidade isso significa que elas nunca efetivamente saíram daquela condição. As notícias mais recentes mostram que o país está aí com coisa de 40 ou 50 milhões de miseráveis. A economia brasileira é um exemplo muito claro dessa política. Nesse período aqui, o Brasil sofreu uma profunda desindustrialização. Perdeu coisa assim de 25% a 30% do seu parque industrial. O que gera, obviamente, uma situação de pobreza, de miserabilidade, de desemprego em massa, etc. e tal. Inúmeras empresas foram simplesmente destruídas, faliram, devido a essa política de tipo neoliberal, e nós estamos retrocedendo numa escala histórica. A situação econômica brasileira e a situação cultural, educacional, etc. e tal, está avançando rapidamente para trás, para o passado. Em outros países aconteceu a mesma coisa. Essa política nos Estados Unidos gerou também uma quantidade gigantesca de miseráveis, porque essa política consistiu, em grande medida, em importar a mão de obra mais barata dos países oprimidos, dos países capitalistas atrasados, em exportar as empresas capitalistas para outros países, para poder explorar de uma maneira mais estável a mão de obra barata, o caso principalmente da China, onde a mão de obra, durante todo esse período, é uma mão de obra muito barata. Criou-se nos Estados Unidos a destruição de inúmeros postos de trabalho e a criação também de uma coisa parecida com a situação brasileira, de 50 ou 60 milhões de miseráveis. A mesma coisa se repete em todos os países do mundo. É uma das coisas mais mortíferas, mais criminosas que o capitalismo já fez até hoje. Obviamente que essa política neoliberal, ela é o retrato do capitalismo em decadência. Quer dizer, para que as empresas possam manter a sua lucratividade, principalmente no mercado especulativo, torna-se necessário promover a destruição de empresas,
o fechamento de postos de trabalho, fechamento de empresas inteiras, que significa um enxugamento do mercado que está saturado, a criação de um número cada vez maior de pessoas em situação de miserabilidade, a tal ponto que, nesse período, nós assistimos aí à volta, né, do trabalho escravo em grande escala, né? Hoje, no mundo, são algumas centenas de milhões de escravos que existem nessas economias. Então, esse é o panorama de fundo que nós temos. Quem que são os responsáveis por essa política? Os responsáveis por essa política não são os partidos da extrema-direita. Os responsáveis dessa política são os partidos que agora são apresentados como democráticos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a cúpula do Partido Republicano, os chamados neocon, os novos conservadores, os falcões do aparelho militar e industrial norte-americano, e os setores do Partido Democrata, como o Joe Biden, né, principalmente o Joe Biden. Joe Biden é uma figura de proa dessa política, mas também Hillary Clinton, né, Bill Clinton, etc. e tal, foram eles que levaram adiante essa política. Nos Estados Unidos, eles chegaram a privar milhões de pessoas de qualquer tipo de atendimento médico. Uma coisa monstruosa. Essa política de devastação, ela é o que essa política de devastação, ao mesmo tempo que uma luta política, uma propaganda sistemática, no sentido de destruir as organizações dos trabalhadores, enfraquecer os sindicatos, enfraquecer as lutas populares, atacar a esquerda, etc. e tal, levaram, né, ao aparecimento da extrema-direita. A extrema-direita surge dessa política, né? E, num certo sentido, a extrema-direita surge um pouco, né, numa certa medida, também contra essa política. Quer dizer, são setores da burguesia, alguns setores da burguesia, que estão insatisfeitos com a situação, porque a política neoliberal levou à falência de vários setores da burguesia, de setores médios da burguesia, que se agrupam, né, e, através de uma intensa demagogia direitista, que é o estilo deles, que é o pensamento deles, o modo deles encararem a situação, procuram criar um movimento de massas contra esses setores neoliberais. É um movimento extremamente confuso. Em alguns lugares, esse movimento apoia determinadas coisas dos neoliberais, em outros lugares é contra e tudo mais. Chegando nessa etapa de crise, né, de decomposição do regime político, porque o que nós temos em escala internacional é uma decomposição do regime político imperialista internacional, né? A extrema-direita é uma expressão dessa decomposição. Quer dizer, o que significa o conceito aqui de decomposição do regime político? Significa que, com essas políticas que levaram os países à beira do abismo social, do abismo da crise social, de uma enorme crise social, essa política toda e essa orientação econômica e a estrutura política que está a serviço dessa orientação econômica abriu falência, né? Está caindo aos pedaços. Quer dizer, é a política do imperialismo. Por esse motivo que nós vimos que, na América Latina, os países todos foram dominados por governos de tipo nacionalista. Os governos de tipo nacionalista, os Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Evo Morales, o chavismo, né, Rafael Correia, etc. e tal, são uma reação popular, ali onde as massas populares se levantaram contra o regime político, a essa política neoliberal.
os neoliberais, depois de passado um determinado período, eles se lançaram a desmantelar a esquerda nacionalista através de golpes de Estado. Tá? Bom, agora, né, diante dessa situação, que é uma situação extremamente grave, onde o que está em jogo, na realidade, é recompor as condições políticas para levar adiante a mesma política neoliberal que levou esses regimes para a crise, né? Na América Latina, a tentativa de recomposição se deu, num primeiro momento, através dos golpes de Estado. Mas os golpes de Estado, até o momento, né, enfrentaram inúmeros problemas políticos. Não quer dizer que eles foram abandonados, nem nada. Simplesmente que eles estão atravessando uma etapa de impasse. Procuraram resolver o problema. O crescimento da extrema-direita, no marco dessa política de golpes de Estado, dessa política direitista, contribuiu para desestruturar ainda mais o regime político. Trump é um sinal de desestruturação do regime político. Bolsonaro é um sinal de desestruturação do regime político, da incapacidade dos setores fundamentais da burguesia de colocar em prática, né, um sistema de dominação política estável para levar adiante uma política de destruição da economia em favor do grande capital. Bom, no último período, o que é que nós vimos? Né? Esse setor político, que é o imperialismo internacional e os seus aliados, ou, no caso brasileiro, por exemplo, seus lacaios, seus vassalos, percebeu que a única maneira que eles têm de reorganizar o sistema político é através do apoio da esquerda. Por que que eles veem isso, a coisa desse ponto de vista? Por que que é necessário o apoio da esquerda? Porque todo o período anterior foi marcado por uma ofensiva direitista. A guerra ao terror, né? O golpe de Estado, o anticomunismo contra a esquerda, como a gente viu no Brasil, no caso do golpe de 2016, etc. e tal. E essa campanha direitista fez com que esses setores imperialistas ou pró-imperialistas perdessem uma parte da sua base para a direita. Então, eles precisam recuperar um determinado apoio social através da esquerda. E eles estão usando, né, os setores que se deslocaram para a extrema-direita como um espantalho para agrupar os setores de esquerda. É isso que está acontecendo. Essa é a política geral, né? Diante desse raciocínio geral, nem vale a pena ouvir apesar que nós vamos criticar aqui, mas nem tem importância o que diz a esquerda, né? Essa esquerda que diz que precisamos juntar todos contra o fascismo. Não se trata disso. Não são essas coordenadas políticas gerais. A coordenada política geral é: precisamos juntar todos para reanimar, reativar, dar uma nova estabilidade à política criminosa, genocida, neoliberal. É isso que está em jogo, e não nenhuma luta contra o fascismo. Então, eu acho que é muito importante colocar isso daí, porque a operação está em pleno desenvolvimento, né, e precisa ser duramente combatida. Né. Um aspecto da luta política para a próxima etapa é a luta contra a tentativa de subordinar, de colocar a reboque da direita o conjunto da esquerda. Né? É um aspecto central da luta. Nesse momento aqui, eu diria, inclusive, que é um aspecto até mais importante do que a luta contra a própria extrema-direita. A luta contra a extrema-direita tem que ser travada, mas o perigo maior nesse momento não é a extrema-direita. O perigo maior
é colocar o movimento a reboque daqueles que destruíram todos os países do mundo nas últimas décadas, nas últimas 3 décadas, né? Que são justamente esses setores ditos democráticos.